Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia, estamos iniciando o programa Espaço Diferente do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência de Ribeirão, em parceria com várias organizações aqui da Mata Sul, que tem esse trabalho voltado para pessoas com deficiência. Eu quero mandar um abraço e agradecer sempre a audiência de Lula do Disco, que está agora nos ouvindo aqui no Comércio de Ribeirão, Ailton, João Batista do Bairro Novo e tanta gente muito boa, as comunidades aqui periféricas de Ribeirão que estão nos ouvindo, a você que nos acompanha pelas redes sociais em vários lugares, inclusive São Paulo, a nossa amiga Chiquinha, a pessoa com deficiência física, está em São Paulo nos ouvindo. Agradeço, Chiquinha, por vocês estarem sempre sintonizados com esse espaço que tem como propósito trabalhar não só a pessoa, os problemas, mas os direitos das pessoas com deficiência. E hoje a gente tem aqui uma pessoa que está nos contribuindo conosco aqui em Ribeirão, no Centro de Apoio. Ela é fisioterapeuta e está fazendo um trabalho voltado também para essa questão. E eu quero agradecer a você, Tina, por estar aqui e ter atendido o nosso convite. Muito obrigado. É Santina Lopes, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santana FM. Bom dia, Luiz. É um prazer, né, estar mais uma vez aqui, trazendo um pouco de informações, principalmente nessa área que é tão prazerosa para mim. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, amo de paixão, tu tá entendendo, essa questão da fisioterapia, de trazer a reabilitação, né, aos pacientes e ver a evolução deles. Não tem nada no mundo que pague esse benefício que é proporcionado a eles. Muito bem. A gente vai falar, inclusive a gente colocou na divulgação da sua participação a questão da lombalgia. Você vai falar essa questão da lombalgia. O que é a lombalgia? A lombalgia, ela é a dor lombar, que é mais localizada na parte inferior das costas, Luiz. Próximo ali à região do cóccix, né? O mais popular, pertinho ali do bumbum, um pouquinho acima do bumbum, né? Não popularizando, a gente popularizando, então é a dor lombar. Ela pode ser específica e inespecífica. Cerca de 80% da população mundial, ela já foi acometida por uma dor lombar, sendo ela específica ou não específica. E a partir das idades, quanto mais idoso, aí é que esse gráfico ele aumenta, vai para 90% da população. E é isso, Luiz, é essa dor que pode ser causada através da hérnia, através de uma artrose, de repente até uma postura, que hoje em dia tanta gente, às vezes até no celular, ou acaba tendo o vício, né, de mal postura, então acaba sofrendo um pouco dessa dor lombar. É interessante você falar sobre a postura de celular, que todo mundo hoje usa o celular e muitas vezes com essa inclinação da coluna, né, para observar, e prejudica. Além dessa questão, você falou de números estatísticos com relação a pessoas que têm dores lombares. Na questão do idoso, você coloca também que é maior a quantidade de idosos que têm esses problemas. Mas isso é devido a uma vida que se levou, digamos assim, com algumas dificuldades, não adequações para evitar isso na velhice, ou Sim. Isso sempre, independente disso, acontece por conta da musculatura do corpo? Sim. Não sei se a palavra é essa. Própria, pela questão degenerativa, né, que o próprio envelhecimento ele traz, seja uma artrose, seja qualquer outro problema, né, que seja na articulação. Então, às vezes o tempo que foi trabalhado, tempo de exercício, né, que trabalhou, então houve uma sobrecarga muito forte, prejudicando a lombar. Então isso aí, com o passar do tempo, só tende a piorar, vai agravando, né, cada vez mais. Assim, a questão do trabalho,
o estilo de vida de um trabalhador, por exemplo, do campo, trabalhador rural, que é muito a nossa realidade aqui. Ele usa, o corpo dele é muito forçado, digamos assim, por conta da própria profissão, seja um cortador de cana, seja uma pessoa que trabalha carregando fretes, essas coisas que forçam. Isso faz com que você, enquanto profissional da área, como fisioterapeuta, você percebe se isso, o estilo de vida pode acelerar essas dores? Com certeza, com certeza. E não precisa nem ser tão idoso para já estar sofrendo dessas dores. Quanto mais esse esforço físico, a tendência é que a idade, né? Tipo assim, 20 anos, já comece a sentir dores, 30 anos. Aí às vezes o pessoal até fala assim, mas rapaz, tão novo, mas já com essas dores. Mas é devido a má postura, né? Principalmente. Pode ser uma questão genética, hereditária, que também afeta, principalmente. Tabagismo, sedentarismo, são tantas situações dentro da sociedade, né, que vai acometendo. Então hoje não tem muito assim essa questão da dor lombar ser mais para idoso. Ela pode sim acometer já pessoas assim de 20 anos, 30 anos, 40 anos em diante, já é mais forte, né? Já é mais intenso. Uhum. Aí onde vem aquelas dores crônicas, que já são partindo de meses, e a dor que de vez em quando ela pode dar aquele ponto gatilho de agudo. De repente está aquela dor muito intensa, que é onde a gente chama que é a dor crônica, mas ela está aguda, né? Ela está ativa ali. Uhum. Assim, a massoterapia, que eu acho que você conhece bem, como ela pode contribuir nesses casos de lombalgia? E ela contribui bastante, Luiz. Através das técnicas manuais, a gente faz umas técnicas manuais de massagem, tu tá entendendo, para relaxar, porque assim, a própria lombalgia, ou a gente utiliza terapias, eletroterapia, como o uso do TENS também, se for uma questão degenerativa, feito uma artrose, não tiver feito alguma cirurgia, então a gente pode usar o ultrassom, que é o próprio fisioterapeuta quem manuseia, né, esse aparelho de ultrassom, que é diferente das clínicas. Que às vezes as pessoas perguntam, quando dizem assim, tem ultrassom, aí acham que é o ultrassom da clínica, mas não é. É um aparelho de eletro, que é justamente para o fisioterapeuta manusear. E a questão da massagem, ela em si, quando o paciente ele se identifica bem com o fisioterapeuta, que tem aquela conexão, confiança, então ele vai aceitar bem, e isso traz um relaxamento, até porque assim, quanto menos fazer algum esforço bruto, vai ser melhor, né, para o paciente. Então, se puder deixar o paciente mais assim parado, né, no popular, a gente coloca ele estático e aí faz a massagem em si, com algumas técnicas que pode ser feita uma liberação miofacial e algumas práticas de massagem que são várias, tem alisamento, tem tapotagem, são tantas outras que tem. Então isso vai proporcionar um alívio, de fato. Pois é, estamos conversando aqui com Santina Lopes, fisioterapeuta, hoje prestando e contribuindo com o Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência de Ribeirão, CPDR, e está aqui conversando com você, ouvinte, sobre a questão da lombalgia, dores musculares e as técnicas que ela, enquanto fisioterapeuta, pode utilizar para minimizar essas dores tão comuns às vezes nas pessoas. Uma outra coisa, Santina e Tina, a gente conhece como Tina. Isso, fica à vontade. A gente vê que um cadeirante, que é o caso lá do CPDR, quando ele tem essas dores, que tipo de intervenção você, enquanto fisioterapeuta, pode fazer para aliviar uma dor nas costas, enfim, de uma pessoa usuária de cadeira de rodas? Geralmente, no cadeirante, eu trabalho mais com a terapia manual. É essa massagem, de fato, que vai aliviar. E dependendo da localização, se foi feita cirurgia, né? Ou não, então a gente coloca também o uso do TENS. A gente pode colocar para poder dar analgesia, né? Para aliviar bem essa dor. Então, explica pra gente o TENS, é um aparelho e como é que ele... É um aparelho de eletrotermofoto, né, de terapia,
e ele é justamente específico para dores agudas ou dores crônicas, onde a gente coloca, né, sobre a região do paciente, vai colocando algumas fitas, como se fossem umas fitas pretas, é porque agora foge o nome. E colocamos e deixamos no tempo máximo até 30 minutos, sabe, Luiz? O paciente lá parado, então colocamos na região, se for na lombar, então específica na lombar, e isso aí vai trazer um conforto, um alívio de dor imediato. O paciente vai sair, depois do TENS, né, ele vai sair dali realmente sem sentir aquela dor que estava intensificada, né, nele. Você falou da ultrassom. Como é que funciona também a questão do ultrassom que você utiliza no CPDR? Quando eu uso o ultrassom, é mais para alívio de dor também. Ele trata o processo de inflamação, porque artrose, artrite, às vezes artrite é o processo de inflamação, né? Então, às vezes a musculatura em si está inflamada, então eu uso o ultrassom mais para essa questão. Se for uma artrose, como é um processo degenerativo, então ele vai combater o desgaste da degeneração óssea, e aí ele tem 2 camadas, né? A gente coloca o mais profundo, que ele vai alcançar até a área dos ossos. Justamente o ultrassom, ele é como se fosse a cereja do bolo na fisioterapia, sabe? Justamente para esses problemas ósseos, né? Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Espaço Diferente, falando com a fisioterapeuta Santina Lopes sobre lombalgia, massoterapia, todo o processo de, digamos assim, diminuir as dores, enfim, ajudar aqueles que procuram não só a associação, mas também a qualquer outra pessoa, a qualquer fisioterapeuta, para diminuir suas dores, suas necessidades físicas. Eu quero também aproveitar, antes de continuar a nossa conversa, mandar um alô e também divulgar um pouco a nossa programação da próxima semana e daqui a 15 dias. Já estão fechadas essas pessoas. Próxima semana a gente tem aqui o Padre Alaels fazendo assim, digamos assim, uma abertura. Ela vai ser feita agora domingo, mas na próxima semana o Padre Alaels está aqui falando sobre a campanha da Fraternidade 2026, que tem um tema muito importante, seríssimo, que é a questão da moradia no Brasil e no mundo. Mas hoje a CNBB está fazendo essa reflexão com toda a população da importância de ter essa política voltada para a questão da moradia, que é um direito, não é só mas assim a gente vai ter esse momento próxima semana com isso. E de hoje a 15, iniciando o mês de março, a gente vai ter a professora Cláudia Santos. Ela é da Diocese Palmares, professora, tem todo um trabalho junto à Escola Fé Política da Diocese Palmares, e vai estar aqui também conversando conosco. Eu acho que são 2 programas importantes, como esse de hoje com Tina, onde a gente está trazendo informações para que você, querendo, obviamente, possa também ligar para aqui, fazer perguntas, assim o queira. E nesse sentido a gente está divulgando um pouco, e eu convido a você na próxima semana e daqui a 15 dias, como hoje você está aqui conosco. Santina, a gente vai falar um pouquinho sobre o estilo de vida, falamos sobre a estatística, já tem um pouco. Eu queria que você falasse a demanda que você está recebendo na associação, como é que tem sido esses casos, digamos assim, no CPDR. Na questão do CPDR, né, iniciando agora esse mês de fevereiro, com esses atendimentos, muita gente com dor lombar, Luiz. Por isso que eu levantei esse tema, porque, vê só, é a segunda dor, é a maior causa de dor mundial. A primeira é a dor de cabeça e o segundo é dor lombar. E não é diferente, até porque no CPDR o que mais chega é pacientes sentindo dores lombares, né? Alguns inespecíficas, outros é a situação de hérnia de disco, uma artrose, e até o excesso que foi de trabalho, né? Pessoas mais idosas que já trabalhou tanto na vida. Até justamente tem uma senhora que se encontra lá e ela trabalhou no campo desde muito nova, né? Desde criança até uma certa idade, e hoje ela está conosco lá no CPDR, né? Se reabilitando e fazendo tratamento para essas dores lombar que ela tanto se queixa, né? No momento.
É importante você falar sobre tudo que você fala, não deixa de ser informações. Na tua opinião, eu queria ouvir como você tem falado, dentro do CPDR tem um público específico, está chegando de vários lugares, várias comunidades, às vezes do campo, às vezes da cidade, e o que é que você percebe com relação ao atendimento que você e Cláudia faz, são duas fisioterapeutas, com esse público? Também temos a psicologia, através com a Alessandra, mas hoje, especificamente, essa questão da fisioterapia é muito interessante, importante, para que as pessoas possam. O atendimento no CPDR, ele pode ir até onde? Como seria a sua limitação, ou seja, até onde vocês podem, de fato, contribuir com a população ribeirãoense? Luiz, segundo as informações, eu acredito que mais para frente a gente vai estar podendo ir até o paciente em domicílio, né? Isso. Hoje, atualmente, os pacientes têm ido até o CPDR, nos procurar e, assim, tiro o chapéu para a Claudinha, né? É excelente profissional. Assim, tudo que a gente faz é com muito amor. Realmente abraçando, né, a causa do paciente em si. E estamos lá no CPDR para dar o nosso melhor aos pacientes. Então, assim, pela boca de vários que a gente ouve, né, pacientes, eles realmente têm gostado dos atendimentos do CPDR. E a minha forma de tratar primeiramente o paciente, o primeiro passo é o momento de acolher bem o paciente. Porque é bom quando o primeiro contato, você já tem aquele abraço, aquela situação de acolher, de deixar bem o paciente, né? Saber que ele vai ser bem tratado no CPDR. Então eu costumo, a cada avaliação, a cada paciente que eu atendo, sempre ou dar um abraço e deixar muito claro que estamos ali para fazer o melhor por ele. Então isso vai deixando uma marca registrada tanto no CPDR como em nossa vida profissional, principalmente. Né? Até porque estamos no CPDR porque somos profissionais, de fato. E é isso, é acolher mesmo, é o amor que temos a vidas, né? Uhum. Você está falando de uma coisa fundamental, que é o fazer com que a pessoa que procura a associação, ela possa... Eu, inclusive, aproveito para falar para quem está nos ouvindo agora que, caso você seja uma pessoa com deficiência ou tem uma familiares com deficiência, da pessoa com deficiência, pode nos procurar. Eu acho que Ribeirão está ali, temos vários pontos aqui, vários lugares. A Secretaria de Saúde também tem feito seu trabalho, mas a gente está ali para contribuir também com a população ribeirãoense, necessitando do trabalho de Santina e Cláudia e outros profissionais que, se Deus quiser, estarão aí este ano ainda conosco. Então fica o convite aqui, se você quiser conhecer uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, mas aberta à população ribeirãoense. E aqui com Tina, a gente quer, Tina, também que você fique muito à vontade para, além de, obviamente, desses atendimentos que você faz, a gente possa ter, o que você falou, uma coisa importante, é um propósito nosso de ir até as pessoas, né? A gente tem uma zona rural aqui em Ribeirão que, obviamente, mesmo tendo postos de saúde, a gente pode também contribuir a partir do momento que as pessoas, inclusive, já têm algumas demandas da zona rural, têm procurado a gente. Como a gente ainda não está com a estrutura necessária, e eu falo com você, com certeza você sabe disso, de levar tanto a psicóloga, as fisioterapeutas, se Deus quiser um médico, está chegando também futuramente, para que na área de saúde a gente possa fazer o nosso papel e dar a nossa contribuição a Ribeirão, a esse povo que tanto precisa e tem direito a isso. Não é uma coisa por vontade, não porque está ajudando. É direito da população ter acesso à saúde, à educação, à assistência social, todas as políticas que melhoram a vida das pessoas. Eu acho que o nosso propósito é isso. Santina, você, enquanto fisioterapeuta, você falou da massoterapia. Eu queria te perguntar, na massoterapia, ela tem um propósito específico. Além disso, tem mais alguma coisa que uma pessoa pode esperar de um profissional como você? Luiz, eu costumo olhar o paciente, principalmente vendo ele a parte mental. Geralmente eles vêm
pessoas que estão com problema de insônia, eles estão ansiosos, depressivos em alguns casos, dormem mal, assim, é uma situação de irritabilidade. Então, quando eu começo a abraçar o paciente, que trato a questão da massoterapia, é justamente para poder proporcionar um alívio, um bem-estar do mental ao paciente, trazendo o reflexo para o corpo. Então, isso de fato tem dado muito certo com os pacientes que eu atendo. E percebo que, de fato, a sociedade ela poderia ser mais acolhedora, sabe? Essa questão de abraçar mais, isso é muito importante para a sociedade, principalmente os idosos, sabe? Que, às vezes, alguns deles moram só, então eu ouço muito relato de eu moro sozinha, a família mora, às vezes, até em outro estado, em outras cidades. Então, percebe que é um idoso carente de atenção, cheio de dor. Então, o meu papel nessa área de massoterapia é mais para poder trazer o bem-estar emocional do paciente juntamente com o corpo, né? Com o muscular, a musculatura dele. Você está falando de uma coisa do bem-estar, da saúde mental da pessoa, e isso com certeza tem sido, digamos assim, um caminho para ajudá-los. E com relação ao idoso, eu acho que a maioria dos nossos idosos tem alguma dificuldade, a mobilidade reduzida, tem toda essa questão, até por conta do próprio organismo, a idade, né? Você percebe, e eu te pergunto isso, você percebe que o idoso hoje, com essas técnicas, tanto de massoterapia e outras situações que a fisioterapia traz para eles, até que ponto a gente pode dizer assim, hoje a fisioterapia tem ajudado essa pessoa, além, obviamente, de outros profissionais? Como poderia, na tua opinião, ter esse acompanhamento mais direto à pessoa idosa? Eu acho que nessa questão mesmo da massagem em si, porque assim, quando o corpo, ontem mesmo, deixa eu só trazer um exemplo, Luiz. Fique à vontade. Ontem eu estava atendendo um paciente em domicílio e ela estava com muitas dores, justamente na região lombar, né? Essa parte todinha da posterior, né? As costas. E eu não ia mexer a paciente para fazer. Tem momentos que a gente não deve nem fazer exercícios. E eu sabia que, como a paciente estava lá gritante, né? A dor era gritante. Então eu tratei só com a massagem. É um dos exemplos. Então fiquei massageando toda a área de dor, ao ponto que trouxe um alívio, um relaxamento para ela. E com o idoso não é diferente. Porém, assim, existe as profundidades também da massagem. Geralmente, quando é o primeiro toque de pacientes, eu costumo dar uma massagem mais leve, sabe, mais superficial, para poder relaxar, trazer mais essa questão do relaxamento mental. E algumas situações, aí depois vai trabalhando a liberação miofascial dentro da questão do paciente, até porque está cheio de tensões, então vai trabalhando tanto a liberação, depois, então vai para chegar ao ponto mais profundo. Eu trabalho dessa forma. Existem pessoas que vão mais na área profunda para tirar os pontos gatilhos, né, de tensão. Mas eu prefiro iniciar com o relaxamento mesmo, sabe? Aquela coisa mais prazerosa. Coloco até uma música relaxante, sabe? Geralmente nos meus atendimentos eu prefiro até trazer uma música mais relaxante, ou então a música que o paciente gosta de ouvir. Isso eu faço muito nos meus atendimentos, então deixo o paciente muito à vontade. Se ele quer escutar Reginaldo Rossi, vai escutar Reginaldo Rossi, mas recebendo a massagem. Se quer escutar Roberto Carlos, ou de repente um barulho de chuva, então, ou um hino, fica à vontade do paciente, sabe? Então, é tudo um conjunto para poder deixar o paciente mais tranquilo, mais calmo, sem o reflexo de muita dor, né? Então, é dessa forma que eu trabalho, né, com os meus pacientes. Muito bem. Essas dores que você fala, na questão da deficiência, tem o cadeirante, a pessoa usuária de cadeira de rodas, tem aquele que tem algumas, vamos dizer assim, algumas situações onde ele
seja ou não um deficiente físico, ele tem problemas que a fisioterapia pode ajudar. Então, me diga uma coisa, com relação à deficiência no geral. Tem o autismo, né? Tem várias situações do autismo e seus níveis, né? Suporte. A fisioterapia está presente, até porque existe a questão dos profissionais de atendimento, né? Aquela equipe multifuncional, né? E na sua opinião, obviamente, que você conhece bem, a fisioterapia, se fosse numa escala todos são importantes, obviamente, todos são importantes. Digamos assim, num percentual, a fisioterapia nessa equipe para uma pessoa com deficiência, em que nível ela está e como ela pode ser mais ainda? Luiz, na paciente, eu tiro por uma paciente que eu tenho atendido, justamente ela está cadeirante, né? Ela é cadeirante atualmente, fez cirurgia recentemente. 100% a fisioterapia. Tem o papel fundamental da enfermeira. A enfermeira vai 2 vezes ao dia, então tem o meu papel de estar ali fazendo a mobilidade para poder ganhar amplitude de movimento, tu tá entendendo? Fazendo os exercícios para poder as articulações começar a ser estarem mais soltas, né? Na verdade, e o processo para iniciar a volta a andar, né? No caso dessa paciente específica. E a psicóloga que também já está fazendo papel. Então, essa paciente está com 3 profissionais, né? Então, já é uma questão de fato. Né? Então, alguém para tratar o psicológico dela, eu para tratar as articulações, a questão do corpo, os movimentos do corpo, e a enfermeira para poder estar deambulando, né? Questão do decúbito, para poder fazer a limpeza, né? E colocar os medicamentos, certo? De questão de troca da cicatrização. Pois é. Tina, outra coisa que você está falando de uma coisa muito importante, que é esse olhar, esse cuidado. Eu acho que o toque, a massoterapia tem essa coisa você ter uma relação direta com o paciente, com a pessoa, seja ela idosa ou não, mas com certeza tem ajudado bastante. Eu queria que você falasse numa perspectiva, eu sempre faço isso quando converso com as pessoas, qual a tua perspectiva de uma região como a sua, a nossa, onde os profissionais são muitos, mas ainda precisa ter, digamos assim, mais inserção na região para que as pessoas possam ter acesso a esses profissionais. Já graças a Deus aqui o CPDR tem feito isso, as secretarias, as clínicas têm feito isso, mas você enquanto profissional, como é que tu vê o futuro da tua profissão na Mata Sul pernambucana? Eu espero de fato que aumente, né, cada dia mais, porque assim, ainda existem profissionais como eu que se formou igual comigo, né, no mesmo tempo, e ainda não estão atuando, infelizmente. São profissionais excelentes, pessoas que eu sei, na época do estágio, que fazia muito bem, realizava o papel, né, de fisioterapeuta, mas infelizmente eles não receberam as oportunidades, né. Então até agradeço primeiramente a Deus, segundo hoje, né, é o CPDR, por ter me chamado, tá abrindo as portas e me dando essa confiança, né? Depositando a confiança no meu trabalho. Então, estou até aqui agradecendo ao CPDR por isso, mas eu sei que tem muitos profissionais. Conheço muitos fisioterapeutas, mas que no momento queriam estar podendo ajudar a população, mas infelizmente existe ainda essa carência acho que mais a questão de contrato, né? Sim. Pois Santina, a gente sabe do seu profissionalismo, conhece você, não só eu, mas muita gente aqui em Ribeirão. Você é de uma família que tem uma coisa muito importante, que são pessoas de bem, são pessoas que estão sempre conhecidas. A cidade pequena tem essa coisa, né? Santina é conhecida, o pai de Santina foi sindicalista há muitos anos, né? O Lula, né? Isso. Teu pai.
Mas não só seu pai, seu esposo, toda a sua família. Meu avô, né? Foi vereador de Ribeirão. Quem era teu pai, teu avô? Meu avô, João de Babá, era conhecido como João de Babá. Ele foi vereador de Ribeirão. Minha mãe foi diretora das escolas da Bandeirante, né, do Maria Dulce Diomedes. Acho que por em torno de uns 9 anos ela assumiu a direção das escolas. E meu pai, que foi sindicalista, né? Ele acho que passou uns 12 anos vestindo a camisa, né, do sindicato. A luta, né, do direito do trabalhador, isso é muito importante. A gente inclusive tem um tema que vai surgir nesses dias agora, quais são os problemas, os principais problemas sociais urbanos das nossas cidades. Isso vai ter que ser falado, né? Isso. É um ano que a campanha da fraternidade está trazendo aí vamos dizer, esse desafio para nós, cristãos ou não, para que a gente possa também falar do lado social, né? Que a gente possa, de fato, a terapia, psicologia, a saúde, a educação, mas a gente sempre tem o foco voltado para o bem-estar da população. Isso é que é o grande foco. Santina, você enquanto fisioterapeuta tem todas essas histórias e tem feito esse belíssimo trabalho, reconhecido inclusive pelo CPDR. Não é só você que agradece, mas também o CPDR. Não falo em nome da diretoria, pelas reuniões que acontecem. Agradeço a você a sua forma correta, séria e acessível para as pessoas com deficiência hoje no CPDR. Dizer que você, enquanto profissional, está desempenhando seu papel. E como você interpreta, digamos assim, uma sociedade que não está ainda, digamos assim, totalmente acessível, uma cidade que precisa melhorar, arquitetonicamente falando, né? Você vê as calçadas da nossa cidade, ela precisa ser adaptada. Existe uma lei municipal para isso, já sancionada e tudo, mas me parece que a coisa não... Isso a gente fala toda semana aqui, mas enfim, o nosso papel é falar, lembrar, cobrar, para que pessoas possam ter menos danos, vamos dizer, físicos, né? E eu acho que pessoas talvez que você vá atender poderiam estar em outro grau da doença, digamos assim, do problema. E eu queria também que você visse o exercício intenso. Uma pessoa que pratica exercício intenso pode ter problema de lombalgia? Pode sim, né? O excesso de peso em si, e a gente fala, de uma má postura. Só para completar o raciocínio. Às vezes a pessoa sedentária, ela tem problemas, né? Isso. E se ele for intensamente na academia, tudo que é tão importante, ele pode ter problemas ou não? Sim, pode até, se ele fizer com a má postura, né? Se ele fizer de algo assim errado, mas acredito eu que dentro da academia tem os profissionais, né? Os educadores físicos, sim. Que justamente estão para evitar, estão ali para evitar nas academias, para evitar esse processo dele, que pode ocorrer a lesão, né? E a caminhada, também, que às vezes não está na academia, mas está caminhando. Até onde ela é benéfica, ou ela pode causar alguma... Não, ela realmente é muito boa, né? Fazer caminhada, isso faz bem à saúde, de fato. Faz bem não só a questão do corpo, mas a mente, a alma, sabe? Eu acredito que a gente se sente bem, né? Com essa questão da caminhada em si. Tá bom, muito... Santina, eu quero agradecer a você por estar aqui conosco. Você faz parte de uma equipe hoje que tenta ter essa relação de amizade, de respeito com os profissionais, com os pacientes, com as pessoas que procuram, porque até onde a gente percebe, tem sido uma experiência muito positiva, sabe? A partir de pessoas como você, como a Alessandra, como a Ana Cláudia, e o Igor, professor Igor de artes, né? De artes, né? Tem procurado ajudar também na questão da acessibilidade à questão da arte, pintura, artesanato, que ele é um grande profissional de artesanato, o Igor Campos, morador aqui da Vila Rica. Um abraço, Igor, e vamos juntos continuar essa caminhada, graças a vocês todos, e a quem está lá, a Evelyn, a Stephanie, estão sempre juntos, procurando vivenciar tudo isso. Eu quero agradecer a você e dizer que estamos aqui. Sempre que necessário você achar interessante falar de alguma coisa, vir aqui, com certeza esse espaço está aberto a você e tantos outros.
suas palavras finais, eu agradeço a sua presença. Eu agradeço aos ouvintes, né? Agradeço o convite da rádio mais uma vez, né? De ter me chamado como fisioterapeuta já. Eu vim a primeira vez como aluna, né? Era estudante de fisioterapia e hoje, com pouco tempo já formada, mais uma vez, né? Isso mostra que os degraus, né? Tem subido, de fato. E estou aqui só para agradecer mesmo pelo convite e a oportunidade de hoje, né? Que tudo a gente tem que ser grato. Primeiramente a Deus, né? E as pessoas que nos abraçam, que torcem pela nossa vida, né? Pela conquista, seja o profissional, o que for. As pessoas que torcem por nossas vidas, estou aqui, estou agradecendo. Muito bem, Tina. Nós aqui agradecemos. Tudo isso que você falou é porque você tem esse lado profissional e humano que faz com que você seja acolhida onde você chega. Tá certo? Tá certo. Nós aqui agradecemos. Eu quero, antes de encerrar o programa, dizer duas frases importantes para você que está nos ouvindo. Que a graça das graças é não desistir jamais. E na dúvida, fique do lado dos pobres, aqueles que realmente precisam. Porque nós vivemos hoje numa sociedade que as pessoas com vulnerabilidade, Tina, social ou física, enfim, de deficiência, eles têm maiores desafios e muita carência de ter um mundo melhor, mas que possa de fato acolher de verdade. Não ser essa coisa só do tapinha nas costas e eu tô com você, mas estar junto nessa caminhada e procurar fazer alguma coisa. E a você, ouvinte, que Deus lhe abençoe, que haja uma boa semana, um bom final de semana. E próxima semana estamos aqui com o Padre Laels, falando da campanha da fraternidade e dos desafios que é a moradia no Brasil. Até a próxima semana, se Deus quiser. Necessita, o que é que